palavra. Diz assim: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Nós sabemos aqui, meninas, que a palavra do Senhor Paulo está falando a respeito de um contexto que era dele, né? Ele estava falando da sua vocação. Ele estava aqui nos ensinando o porquê ele continuava seguindo a sua vida, certo? O porquê ele continuava ali, então, na sua luta de pregar o evangelho, né? De abrir igrejas, de abrir obras, mesmo sofrendo, mesmo sendo preso, mesmo sendo torturado, ainda assim Paulo continuava. E ele diz aqui, ele fala: olha, esqueço-me daquilo que ficou para trás, mas eu avanço adiante. Nós sabemos que existe um contexto aqui para Paulo, mas ele nos ensina algo. Que nessa noite nós possamos pegar essa essência do que Paulo nos ensina, possamos aplicar na nossa vida. Mesmo as coisas acontecendo, mesmo diante das lutas que vivemos, e todas nós vamos viver, né? Nós sabemos que o dia mau, ele sempre bate a nossa porta, né? Nós estamos vivendo esse período. Só que Paulo ele nos dá uma chave aqui, né? Ele diz: olha, gente, prossigam, olha para frente, né? Caminha, deixa para trás. O que ficou, ficou. Agora prossiga. Então a palavra de hoje é: prossigam, avante. Vamos todos diante daquilo que Deus tem reservado para nós, né? Não sabemos o que viveremos amanhã. Sabemos o que vivemos ontem, mas amanhã não sabemos. Mas nós não vamos parar aqui. Nós precisamos continuar dando um passo de cada vez, né? E o tema hoje é: nunca é tarde. Nunca é tarde. Depende muito de mim e depende muito de você, das decisões que você vai tomar, né? Para a sua vida, para o seu trabalho, para a sua família, na sua igreja, a igreja que você congrega. Nós sabemos que nós temos meninas aqui que não são da nossa igreja, são de outra, até porque o nosso grupo de Anas não só tem meninas da nossa igreja, Anas da nossa igreja. Nossa sala de oração tem mais de 60 mulheres de todos os lugares, né? Então, a palavra para nós hoje é pensarmos: ok, o passado já está lá, muitas coisas já aconteceram, muitas vezes a gente continua vivendo desse passado, né? Muitas vezes a gente continua ainda lá atrás. Existem coisas que aconteceram na nossa vida e a gente ficou lá, nesses acontecimentos. As pessoas foram, a vida foi, e algumas coisas a gente está lá atrás, preso ainda no passado, né? Paulo hoje ele diz para mim e para você: ó, avança, prossiga para o seu alvo. A pergunta para você hoje é: qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo? O que é que você, mulher, tem perseguido, tem buscado, tem corrido atrás? Qual é o seu alvo? E para a gente ter essa conversa de hoje, eu convidei uma grande amiga minha, né? Nós estreitamos alguns laços de amizade há algum tempo. Nos encontramos primeiro lá no CAIC, né? Foi a primeira escola que nos vimos, que nos encontramos já faz um tempinho aí. Foi bem no iniciozinho da nossa... Quando chegamos aqui, né? A Aline dos Santos, esposa do Daniel, mãe da Manu e da Dani, né? Graças a Deus, é um prazer receber. Convidei a Aline para falar com a gente porque ela fala muito, né? Ela fala muito para mulheres. Ela já é formadora, não sei se vocês conhecem, meninas, mas do curso Mulher Única, não é isso, Aline? Isso, Mulher Única. Você ministrou, né? Você é uma das pessoas que ministra esse curso através da Universidade da Família. E ela também ministra um outro que chama-se Aliança, que é para famílias, ela e o esposo dela, Daniel. Então, nada melhor do que ela para poder falar para mulheres. Já é sugestivo, mulher única. Nós somos, sim, únicas, meninas. E ela vai poder falar um pouquinho a mais para a gente, tá bom? Fica conosco, não vai embora. Tá vendo um aviãozinho que tá aí, meninas? Pega esse aviãozinho, joga para as pessoas que vocês conhecem. Vamos convidando todo mundo aí. Ó,
pega o aviãozinho, joga aí, vê quem que você manda para todo mundo, não tem problema. Se tiver homem, manda para os homens também, que eles mostram para as esposas, né? Mas você tem essa oportunidade de convidar outras mulheres para ouvir essa palavra de hoje, para ouvir chaves espirituais para as nossas vidas. Amém? Antes da gente começar, quero fazer a primeira pergunta para a Aline. A pergunta dessa noite para ela é: a seu ver, como algumas mulheres costumam olhar para o passado? De que forma, com essa experiência que você tem com mulheres, ministrando em curso para as mulheres, como é que você observa? Como é que você vê essa forma que as mulheres têm de olhar para o passado? Boa noite. Primeiro, antes de responder, eu quero agradecer o convite mesmo. Para mim é um grande prazer, né? Estar aqui junto com a pastora Valesca. Ela fala muito bem das Anas. Ela sempre está falando, né? E é muito bom estar aqui, né? E nesse tempo mesmo, trabalhando com mulheres e convivendo mesmo com as pessoas, né? Nas nossas conversas, a gente sempre tem o dilema do tempo, né? Porque é interessante a questão do tempo. Aquela hora que eu cheguei esbaforida, né? Atrasada, procurando a página da igreja, passou. Ficou no passado e não tem nada que eu possa fazer que mude, né? Não tem como eu voltar lá, mas fazendo essa analogia bem prática, bem simples, né, da questão do tempo, a gente tem um olhar, às vezes, a gente fica com um olhar muito focado naquilo que foi relevante, naquilo que marcou, né, de forma positiva, às vezes de forma negativa, um trauma que a gente viveu, uma perda, né? Mas às vezes a gente lembra também de alguma coisa boa, né? Quando a gente conseguiu um emprego que a gente queria. E aí a gente fica com o nosso olhar naquilo, né? Só que o passado, ele não é só o passado que nos prende. Eu vejo que nós estamos vivendo atualmente numa situação de pandemia, de isolamento social, né? E muitas coisas passam na nossa mente. O presente também nos deixa angustiado, nos deixa. Como é que vai ser? Né? O que pode acontecer? Então, eu vejo o passado e o presente, né? Na verdade, as nossas preocupações, nossos traumas, às vezes eles nos prendem no tempo e no espaço, assim, né? Eles nos impedem de avançar, nos impedem de ir adiante. E é importante a gente entender que a nossa vida, ela não está estática. Ela está acontecendo. O que eu comecei a falar ficou no passado. Quando eu comecei a minha fala, ela está no passado, né? Então, assim, nós somos a soma do que aconteceu com o que está acontecendo e o que virá, né? A Bíblia fala que Deus é o alfa e o ômega. Ele é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Então, para Deus, quando ele olha para nós, ele olha para um todo, né? E a gente, às vezes, está preso a um momento, a uma situação, a um trauma. A gente está usando, às vezes, as desculpas dos imprevistos, dos nossos planejamentos, de coisas que aconteceram para os nossos fracassos, né? E eu vejo que o passado, ele serve nada mais, nada menos para a gente conseguir fazer uma análise da nossa vida. Uma análise de por que eu sou assim, né? O que eu posso fazer diferente? O que fizeram comigo que talvez eu possa mudar, né? Tem um filósofo famoso, né? Sartre, ele fala: não importa o que fizeram conosco, o importa é o que faremos com aquilo que fizeram conosco, né? Então, eu vejo que é importante a gente entender que momentos significativos, eles são parte de quem nós somos, né?
são parte da nossa essência, da nossa existência, eles nos construíram, as nossas experiências exteriores, aquilo que nós escolhemos, mas aquilo que nós também não escolhemos, fazem o que nós somos hoje, né? Mas estarmos presos ao momento, seja ao passado, ou até mesmo a um problema presente, não é o que nos ajuda, digamos assim, evoluir, fazer boas escolhas, né? E projetar um futuro. Enfim, eu vejo isso. Assim, o ser humano tem essa tendência de escolher algo para se abraçar, um tempo, um momento, e muitas vezes a gente não cresce, não evolui, né? Uhum. Sim. É interessante quando você coloca essa questão da não evolução, né? Às vezes, Uhum, ainda hoje, no nosso devocional das Anas, uhum, o Senhor trouxe isso ao meu coração, sabe? Nós estamos estudando o livro de Atos e hoje nós começamos o capítulo 9 e falamos ali a respeito, né, da conversão de Saulo e essa evolução. E eu trouxe para as meninas, para as Anas, algo assim que mexe comigo muito até hoje. Eu acho que a gente precisa compreender isso, né? Existe em nós um marco. Talvez você que esteja nos assistindo ainda não tenha tido esse marco, mas uma grande maioria das que estão aqui, que eu conheço, existe um marco na nossa história que é o Jesus Cristo, né? Que é a nossa conversão, que é esse momento que nós escolhemos mudar a nossa história, que nós escolhemos mudar o nosso caminho. Esse marco sendo Jesus, ele precisa fazer uma diferença na nossa vida, né? Não é simplesmente eu dizer, eu conheço o Senhor, eu falo de Jesus, eu sou crente. Ok. Mas o que isso mudou na sua vida? Qual foi a evolução que isso teve na sua vida? Né? Quem eu era antes de Jesus e quem eu sou depois de Jesus? Quais são as marcas que esse evento traz para a minha vida e para a sua vida? Né? Nós passamos, eu falei para as meninas hoje, pense nisso. Tem um dia para pensar o que faz você ser diferente de antes. Como você colocou, né? Muitas mulheres estão presas no seu passado. A gente não conhece a história da grande maioria, né? Nós temos mulheres que foram violentadas, mulheres que sofreram abusos físicos, psicológicos, morais, mulheres que sofreram separação e não queriam se separar, mulheres que receberam dos seus maridos coisas ruins, né? Foram maltratadas, mulheres que receberam dos seus pais também coisas ruins, também foram maltratadas, mulheres que foram abandonadas por seus pais ou que foram abandonadas por seus maridos. Né? Nós temos N situações que talvez hoje poderiam paralisar essas mulheres diante da vida, diante uhum, de tudo aquilo que se propõe a viver. Né? São, como você colocou, traumas que a gente ficou lá atrás e nós ficamos lá atrás neles. E não nos deixamos avançar e não nos deixamos ir. Muitas vezes essas mulheres, esse olhar que elas têm para o passado é um olhar que é como se o passado ainda fosse presente. Não consegue se desvincular das dores que viveram, não consegue se desvincular das pessoas que fizeram o passado, que fizeram você sofrer. Claro que tudo isso compõe quem você é hoje, né? Claro que uhum, todos esses fatores, todas essas situações, elas compõem a sua vida, a sua história, a sua alma. Mas quem é você, né, depois de Jesus? Quem é você depois que você se encontrou com o Senhor? O que foi que mudou na sua vida? Eu costumo dizer, sabe, se não houve mudança em alguma área, se não houve mudança naquilo que você fazia, o que você faz, não houve encontro com o Senhor. Né? Jesus não pode chegar na nossa vida e passar desapercebido. Ele não pode chegar na nossa vida, não tem como nós permanecermos inertes à presença dele, né? A presença do Senhor Jesus na nossa vida, aquilo que ele faz em nós. Não tem como. Precisa haver algo, precisa haver uma transformação, precisa haver algo de dentro de nós, né? Muito interessante quando você
quando você traz essa questão da evolução. Muitas vezes a gente não evolui, né? A gente olha para tudo, para todo o contexto que nós vivemos, e aí a gente percebe que nós ainda estamos lá atrás, né? Que ainda estamos vivendo e olhando para o passado. Eu falo demais, tá? Desculpa aí, pode falar. Não, é isso. E é interessante que a palavra de Deus, ela nos fala muito sobre tempo, né? Fala que Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Falou que basta cada dia o seu mal. E em relação ao futuro, eu acho interessante aquela passagem que fala assim, que Jesus disse, né? Quem é aquele homem, quem é o homem que antes de construir um prédio, ele não se assenta e calcula para ver se ele vai, né? Para ver se no final ele não vai faltar, né? Qual é o homem Uhum. que antes de ir para a guerra não escuta seus conselheiros, né? Então, Eita, assim, glória. É verdade. eu ouço muito. Deus fala muito sobre tempo, né? Porque ele é a própria essência do tempo. Uhum. E assim, né? Ele é o nosso. Como é que eu posso dizer? Quando ele olha pra gente, eu acho que ele olha e vê tudo. Ele vê o que passou, ele vê o que é e vê o que virá. E, e é igual você falou do Marco, né? Jesus marca a história de todo ser humano, né? Ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa que conheceu Jesus. Uma pessoa que conheceu Jesus, ela entende que todo seu pecado, e eu ouso dizer que é o seu pecado do passado, do presente e do futuro, Eita, já está na cruz do Calvário. glória a Não Deus. há culpa, não há temor, né? Não resta, não, né? Não nos resta fazer nada, porque ele já fez, né? E eu acho que essa é a grande loucura da mensagem da cruz. Que Jesus veio fazer o que eu não consigo fazer, o que a Valesca não consegue fazer, o que ninguém consegue fazer. Ele Com foi o certeza. único que teve uma vida sem pecado para que os meus medos, as minhas angústias, as minhas doenças, as minhas dores e as minhas culpas ficassem na cruz do Calvário. E Amém. aí Glória a eu penso que não Deus. tem como a gente pensar em futuro sem pensar nisso, né, pastora? Sim, com certeza. Com certeza. E a próxima pergunta é essa, né? Nós falamos um pouquinho a respeito do passado, de como nós olhamos, né, para o passado, de como a gente fica preso lá, né? Falamos a respeito dessa evolução que é necessário nas nossas vidas, mesmo que doa, porque existem coisas que nos ferem de tal forma que marca muito, né? É uma dor muito forte. Existem situações na vida que marcam a nossa alma, marcam o nosso corpo físico, marcam o nosso espírito. São dores que só quem vive sabe, só quem vive pode dizer. Mas como você falou, né? O Senhor já levou, já está na cruz, já está tudo na cruz. Por mais que a gente não consiga se desvincular disso, por mais que a gente não consiga falar, meu Deus, não existe salvação, não existe saída, mas tudo isso já está na cruz, né? E quando a gente, então, deixa de olhar para o passado, como Paulo nos orienta, né? Ele fala, ó, deixa para trás, prossegue, avança para o futuro, né? Como é que você, Aline, diante de todas as mulheres que você já ouviu, das ministrações que você já fez para elas, como é que qual seria a sua orientação, a sua sugestão para olharmos para o futuro? De que forma você acha que seria interessante esse nosso olhar diante dos medos que nós temos, diante das ansiedades, né? Hoje nós vivemos numa sociedade está doente. É uma sociedade psicossomática, né? É uma sociedade que todo mundo tem. Hoje, se não tem ansiedade, já teve ou vai desenvolver, né? Síndrome do pânico do mesmo jeito, depressão. Como fugir, se é isso, se é possível fugir de todas essas dores que estão na nossa alma, né? Como olhar para o futuro diante de tudo isso, né? Dessa espera, como?
Me diga aí, nos ajude. Né? Pergunta difícil, né? Pergunta É, difícil. mas realmente, a gente vê que se a gente se apega no passado, a gente, principalmente se a gente viveu muitos traumas, a gente tende a uma depressão. Mas também se a gente fica focado com muito aquela coisa que vai ser do futuro, a gente pode também desenvolver uma ansiedade, né? Mas também, se a gente viver só o presente, a gente se vira uma pessoa irresponsável, né? Eu preciso planejar meu almoço de amanhã, eu preciso planejar as compras da semana, não é? Então, Com assim, certeza. a vida é esse equilíbrio das coisas, né? Sim, E quando eu sim. penso em futuro, futuro mesmo, médio, curto e longo prazo, eu acho que a gente precisa pensar no propósito que para qual nós fomos criados. Então, assim, não adianta só o que eu quero para o futuro. Eu tenho que pensar se o que eu quero faz parte dessa essência a qual eu fui criada, né? Então, eu Uhum. penso que não tem como eu me planejar sem pensar na essência do planejamento, que é o propósito para qual nós fomos criados, né? Glória Porque a a Deus. gente, às vezes, pensa no futuro e pensa o que é melhor para isso, para aquilo, e não pensa o que, é que eu estou fazendo nesse mundo, né? Para que eu nasci? Então, eu penso que o princípio do planejamento futuro, de pensar no futuro, é, é justamente você pensar em missão, em propósito. E você. Eu vou olhar minha cola, tá, gente? Eu fiz Ah, cola. O que que acontece? Pensando no passado e pensando no que nós vivemos hoje, nós tivemos experiências de escolhas que nós escolhemos hoje, mas nós também tivemos experiências de imprevistos, de coisas que a gente não planejava, certo? sim. Então, às vezes, isso faz com que a gente não queira pensar no futuro, porque eu não quero me frustrar, eu não vou planejar e depois não vai de acordo com o que eu planejei. E aí, pensando na questão do propósito, eu penso que quando Deus criou o pássaro para cantar, ele canta naturalmente, né? Deus, Sim. quando criou as abelhas, gente, o que uma abelha precisa fazer para polinizar um jardim? Ser abelha. Ela poliniza, ela vai lá, colhe, vira mel, poliniza e faz toda a diferença em toda a cadeia ambiental. Uma abelha faz toda uma diferença. Por quê? Porque ela está dentro do propósito dela. E aí eu Eita, isso é penso que forte, hein? eu Porque ela acho está muito de... forte. porque ela está dentro do propósito dela, né? É algo para a gente pensar. Você falou uma coisa que eu fiquei aqui. A essência do planejamento é o próprio Deus, né? É algo assim único para a gente. A essência do planejamento é ser o próprio Deus. É eu viver a minha vida sempre de acordo com a agenda de Deus, Sim. né? É isso, é eu saber qual é o meu propósito. E é É eu saber que se eu interessante. sou uma abelha, eu vou polinizar. E é interessante que não traz peso. É, Entende que a cruz de Cristo, ela já levou o peso. graças a Nós não Deus. precisamos ter uma vida pesada. Então, assim, quando a gente olha para o futuro, a gente tem que fazer algumas perguntas para o presente. E aí eu vou usar minha colinha para isso, tá bom? Então vamos lá. Quais Então, vamos perguntas? lá. Pensando nos porquês da vida. Porque tudo tem um porquê, né? Deus não criou peças extras. Quem aí se acha aí que é uma peça extra? Não tem. Não tem ninguém sobrando no mundo. Tá aqui nesse mundo para fazer a diferença no Amém. todo, né? Sim. E aí, as perguntas que eu penso que podem nos ajudar a pensar sobre o nosso propósito. Você já se perguntou por que você nasceu na sua cidade que você nasceu? Por que hoje você mora no Riacho Fundo, na Samambaia, na Ceilândia? Já se perguntou? Por que você nasceu nessa família? Por que a sua pele é dessa cor? Por que a sua voz é às vezes mais alta? Porque tem gente que gosta tanto de falar e tem gente que prefere ficar mais calado, né?
Porque tem gente que é tão habilidoso com relacionamentos, mas tem gente que gosta de matemática. E tem gente que gosta de desenho. Por que que eu me interesso por política? Não, eu me interesso por negócios. O meu lance é artesanato. Por quê? Né? O que que eu vejo na minha comunidade local? O que que eu estou vendo no mundo que está acontecendo, no país, na minha cidade, que eu tenho a sensação que ninguém percebeu? Eu tenho a sensação que poderia ser mudado, mas às vezes eu sinto que ninguém viu. E o que que eu faria? O que que eu estou vendo que eu poderia fazer? Talvez o que que você está vendo é muito grande, mas aonde é que a gente pode começar? Né? E aí, respondendo essas perguntas, elas vão formando o conjunto de quem é você, o conjunto da sua essência, né? Às vezes você é alto porque no seu propósito você precisa ser alto. Às vezes você gosta tanto de ajudar as pessoas. Tem gente que faz isso com muito prazer e com naturalidade, né? Tem gente que o sonho dela é ter filhos. E aí, vamos entrar na questão dos sonhos. Os sonhos nos movimentam e os sonhos falam de quem a gente é também. E aí, pensando em tudo isso, né? Como é que eu posso projetar meu amanhã de maneira leve, de maneira natural, mas que eu faça a diferença. Eu saiba que esse amanhã vai chegar e eu tenho que começar a projetar ele hoje, sem pensar nos imprevistos. Porque quando vem os imprevistos, tem uma coisa bem interessante. Junto com os desafios, junto com os imprevistos, com as barreiras, com as dificuldades, também vem possibilidades. Coisas que quando a gente começa a planejar, a gente nem imaginava ser possível. E aí, de repente, abre uma possibilidade que você nem tinha imaginado. E aí você pensa assim, mas será? O que que eu penso? Se você estabelece objetivos na vida, se você tem sonhos, e se você olha para algum ponto, você vai começar a caminhar, você vai começar a se mover. Você vai sair da esfera de que o futuro ainda vai chegar, está longe, e eu não faço nada, eu fico na mesmice. Eu te digo que quando a gente começa a se movimentar, a gente já está na frente de muita gente. Ah, Quando a sim. gente projeta um futuro, não é verdade? A Uhum. gente começa a criar possibilidades para que aquilo aconteça. E é isso que eu tenho para dizer, que a sua aptidão, o seu talento, o seu sonho, as coisas que te dão prazer, elas fazem parte do seu propósito. E o seu propósito é quem diz o que você precisa planejar e pensar para o futuro. Nossa, gente, olha só. Quantas chaves, né, nós recebemos nesse momento. Quando a gente pensa no futuro, pensar em propósito é algo que nos deixa, às vezes, com muitos pontos de interrogação. Quem de vocês, me respondam aí no chat, quem de vocês aí sabe exatamente o propósito da sua vida, né? Quem nunca parou para ficar pensando? Quem nunca se perguntou, meu Deus, por que eu estou aqui? Por que eu nasci? Por que eu estou viva, né? Por que eu vim parar aqui? São muitas as nossas histórias. E as nossas histórias, elas se cruzam. Em alguns pontos, elas se encontram. E quando nós estamos vivendo lá no passado, a gente não consegue fazer isso que você nos disse, Aline. A gente não consegue ter essa visão de planejamento para o futuro. Porque você está preso nas suas dores e não consegue, na realidade, ver que existe sim uma possibilidade de futuro, né? E é nessa movimentação que temos na nossa vida que as possibilidades elas vão aparecendo. Se nós não planejamos, se nós não nos empenhamos para algo, as possibilidades não vão aparecer, minha irmã. Como você mesma falou.
Se a gente não se move em direção a alguma coisa do futuro, as possibilidades, elas não vão aparecer. Elas só aparecem quando existe de nós, parte de nós, existe algo dentro de nós que nos, né, nos impulsiona. O medo, ele tem duas funções. Ou ele vai nos paralisar e não nos deixa avançar de maneira alguma para lugar nenhum. Né? O medo, ele tem esse poder de deixarmos com alertas. O medo, ele libera hormônios no nosso corpo que nos deixam alerta, né? E não nos movimentam para lugar nenhum. Nós ficamos paralisados. Porém, o medo também, algumas vezes, eles nos impulsionam para frente. É esse medo que, às vezes, ele te faz correr atrás. Às vezes, você tem algo para desenvolver e o medo de passar vergonha te faz correr atrás. Te faz estudar, te faz dar aula na frente do espelho, te faz falar para as pessoas, colocar os filhos para te assistir. O medo, ele tem essas duas funções. Ou te paralisa ou te impulsiona. Você, mulher, escolhe qual dos dois você vai seguir. Você, mulher, escolhe dizer, ou eu fico paralisada, ou eu vou em busca da minha vida. Né? Quando você falou de sonhos, Aline, eu fiquei aqui pensando, né? Até anotei a questão toda. Os sonhos, eles nos movimentam. Eles falam de quem a gente é. E aí eu te pergunto, Anas, quais têm sido os teus sonhos? Aline, quais têm sido o teu sonho? Né? Existe sempre na nossa vida um sonho que é muito maior do que nós mesmos. Existe sonho, às vezes a gente sonha muita coisa, mas existe um, às vezes, que ele é muito maior do que nós mesmos. E o que você tem feito para ir em busca desse sonho? O que você, Aline, tem feito para ir em busca desse sonho maior que está na sua vida? Para esse propósito maior que Deus trouxe você a essa terra. Quando a gente sonha e quando a gente se movimenta e quando a gente vai em busca, o medo nos impulsiona, as possibilidades vão aparecendo, assim como você nos falou. Quais têm sido as possibilidades que estão diante de você e você às vezes não percebe? Hein? Anas, quais possibilidades estão perto de você? Aí, para e pensa agora. Olha ao seu derredor. Olha para aquilo que você está vivendo. Olha para sua casa. Às vezes eu estou aqui vivendo um momento... Eu e a Aline, a gente vive uma história legal aqui de casa. A gente quer sempre reformar e a gente para sempre no meio do caminho. Não avança muito, né? Mas é um sonho, ok. A gente quer reformar a nossa casa. Mas quais são as possibilidades que esse movimento de reformar, de sonhar com isso, vão aparecer? Quais são as possibilidades que vão aparecer para que isso de fato se concretize? E aí é difícil, Aline, porque às vezes a gente não consegue ver as possibilidades. Quando nós às vezes estamos muito focados nas coisas que vivemos lá atrás, a gente não consegue ver as possibilidades. Talvez hoje você, Ana, tenha várias possibilidades ao seu redor. Talvez a sua casa seja uma possibilidade. As pessoas que estão ao redor de você sejam possibilidades. A igreja que você congrega seja uma possibilidade. E a gente não consegue ver. A gente não consegue avançar nessas possibilidades. Os nossos olhos estão tão focados no que vivemos, nas nossas dores, nos nossos traumas, que a gente não vai. E a gente não vê. Só que tem uma coisa. As possibilidades também, elas passam, meninas. As oportunidades, em alguns momentos, elas passam. E às vezes a gente olha e fala, passou. Né? E aí? E aí? Nós precisamos estar atentas. Atentas para as coisas que o Senhor tem proporcionado para nós. Atentas para as coisas que o Senhor tem nos dado enquanto oportunidade. Nós precisamos estar muito ligadas no Espírito Santo. Nós precisamos estar muito cheias do Espírito Santo para a gente perceber as coisas que acontecem ao nosso redor, para a gente poder perceber as possibilidades que ele tem nos apresentado, para a gente poder oportunizar, né, os nossos sonhos e o nosso propósito.
E falar de propósito não é algo fácil. Falar de propósito é algo muito difícil. Como eu perguntei aquela hora, né? Quem ainda não se perguntou? Qual é o meu propósito de vida? Para quê? Por que nós estamos aqui? Por que vivemos? Porque Deus te plantou nesse lugar, né? Se você for parar para pensar, por que Deus me tirou de Manaus, me levou para Anápolis e me trouxe para Brasília? Que propósito o Senhor tinha nisso, né? Que propósito o Senhor teve na vida de José? Nasceu lá na sua família, um hebreu, com seus irmãos, é jogado num poço, vão matar, não matam, é vendido, de lá vai parar na prisão, da prisão vai parar na casa do faraó, ou vai parar na casa do faraó é governador. Como assim? Né? Como assim? Que propósito era esse na vida dele, que levou ele de um lado para o outro? E quantas possibilidades apareceram, meninas? Quantas possibilidades apareceram para José? Possibilidades que o tirou, algumas possibilidades o tirou da prisão, né? Ali, por exemplo, quando ele estava lá com o copeiro e com o padeiro, aquela possibilidade, quando ele interpreta aquele sonho, lá na frente o tirou da prisão. Mas houve uma possibilidade que ele ia ter, né? Que foi quando a doida da mulher do Potifar queria né, pegar ele. Ele teve uma possibilidade. Só que ele estava tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, que ele soube dizer não, né? Para essa possibilidade. Então, diante de tudo isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder saber quais são as possibilidades que nós devemos agarrar, quais as possibilidades que nós devemos nos apegar, né? Quer falar mais alguma coisa? Falei demais, né? Não, Quer completar? Quer falar mais alguma não, coisa? só para a gente pensar assim, que aquilo que a gente foi criado para ser é o que nos faz únicos, né? Acho que Amém. lá no fundo todo mundo tem a necessidade de ser relevante, não tem? Glória a Você tem Deus. necessidade, quando eu Sim, faço qualquer coisa, você quer que aquilo seja relevante, que faça sim, diferença sim, na minha sim. família, na minha comunidade. E o seu propósito, aquilo que você foi criado para fazer, é o que te faz único, né? Amém. Por isso que é bom É, a gente se olhar e se perceber e se conhecer para pensar, não tem outra Aline. não mesmo. Essa daqui não. É. Sabe, eu costumo dizer isso para algumas Anas, sabe? E falo isso para as meninas aqui em casa também, em relação a propósito, sabe? A gente sempre viveu uma máxima que as pessoas diziam assim: ah, se você não fizer, né, Deus vai levantar alguém que faça. Ninguém todos nós podemos ser substituídos. Ninguém é insubstituível. Eu não consigo acreditar nessa máxima, sabe por quê? Porque nós somos tão únicos, que ninguém vai fazer como nós faríamos. Pode Uhum, vir alguém que faça melhor. uhum, Pode vir alguém que faça o trabalho que precisa ser feito. é, Mas como nós faríamos, ninguém, né? Como você, Aline, dá aula, ninguém. Como você, Aline, conduz a escola, quando você, Aline, ministra para as mulheres, ninguém vai fazer igual a você. Por mais que alguém venha e faça no seu lugar, porque você não quer fazer, mas não vai ser igual. Porque até o nós almoço, somos né, que a únicos. pessoa faz, tem a essência dela naquela comidinha, né? Nossa, verdade. Tem a essência dela. É demais. É um assunto que dá para a gente ficar o resto da noite pensando, né? Conversando. Qual é a minha essência, o meu propósito? Por que eu sou tão única assim? Que só É, eu conseguiria fazer aquilo daquele jeito, daquela forma. Só é eu conseguiria verdade. falar daquele jeito, me posicionar daquele jeito. Nós somos, sim, únicos. Deus é demais, meu Deus! Né? Como ele cria milhares e milhares e milhões de pessoas tão únicas desse jeito? Gente, como assim? Jesus é demais. Meu Deus do É céu, incrível. que maravilha.
Meninas, estamos chegando ao final da nossa noite, nosso tempo está terminando. Obrigada, Aline, por estar conosco, por ter Oh, aceitado eu que o agradeço. convite. Obrigada por estar na Sala das Anas, no nosso encontro. Nos encontramos sempre às quintas-feiras, às 20h30. E eu quero aqui deixar um pedido. Esse nosso encontro vai ficar registrado lá no canal da nossa igreja, no canal do YouTube. É o mesmo endereço do Instagram, Quadrangular R4, tá? Nós estamos pedindo ajuda, precisamos aí conseguir 1.000 pessoas, 1.000 inscritos, para a gente poder transmitir os nossos cultos ao vivo. E você que puder nos ajudar, quiser assistir de novo a nossa conversa de hoje, entra lá no canal da igreja, se inscreve, dá um ok, um like lá e assiste. Quanto mais você assistir, mais você vai impulsionar o canal a pregar o evangelho. Às vezes as pessoas, Aline, nos perguntam por que a gente fica, no meio das nossas pregações, a gente fica falando, pedindo inscrições. Por quê? Por quê? Porque a gente entende que esse momento que o Senhor nos trouxe aqui, ele é um momento diferente. E foi para esse momento que ele nos trouxe. Foi para esse momento que nós somos únicos. Foi para esse momento, para cumprir o nosso propósito. E quando nós falamos do canal, nós entendemos, essa é a ferramenta que vai alcançar muitas e muitas pessoas. E para alcançar muitas e muitas pessoas, nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos apoiem, que se inscrevam, que assistam os nossos vídeos. Quando você, Ana, assiste os vídeos, eles são colocados para o início da lista do YouTube. E o YouTube ele vai jogando o seu vídeo para outras pessoas. Quem sabe, numa hora dessa, o Senhor impulsiona alguém, o Senhor impulsiona você nesse vídeo, fala com alguém, você salva uma mulher. Quem sabe? Essa é uma possibilidade, né? Que é por isso que nós estamos lutando. É por causa de tudo isso. É por ele, é para ele. Tudo é por ele, tudo é por causa dele. Amém? Meninas, que vocês possam meditar na palavra de hoje. Que vocês possam, sim, deitar na cama e dizer, meu Deus, eu sou única. Ninguém vai fazer como eu faço. Ninguém vai dizer, ninguém vai fazer a obra do Senhor como eu faço, ninguém vai ser esposa como eu sou, ninguém vai ser mãe como eu sou, ninguém vai ser profissional como eu sou, ninguém vai ser amiga como eu sou. Meninas, é demais. O nosso Deus